A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para a aula no livro do profeta Daniel. Vamos falar aqui sobre o título do livro, né? O título do livro, assim como os outros livros proféticos, recebe o nome do próprio autor. Daniel é o nome do título do livro e é também o nome do autor. O nome Daniel significa Deus é meu juiz, lá no hebraico Daniel, e Daniel é um nome que também sugere o tema do livro, a soberania de Deus sobre as nações. O autor, a gente já disse que é Daniel, então vamos ver aqui sobre ele, né? Daniel era membro da família real, nós já falamos o nome dele, significa Deus é meu juiz. Nasceu em Jerusalém em 623 a.C., durante a reforma do rei Josias, rei de Judá, e no princípio do ministério do profeta Jeremias. Exilado na Babilônia, ano 605 a.C., foi escolhido após 3 anos de estudos para o serviço real. O seu nome foi mudado de Daniel, Deus é meu juiz, para Beltesazar, né? Lá no hebraico é Belteshazzar, que significa que Bel proteja a sua vida, que era uma tentativa de mudar, né, a cultura e a cultura religiosa daqueles alunos, né, que iam aprender para servir na corte real. Então o nome Daniel, Deus é meu juiz, ficou conhecido entre os babilônios como Beltesazar, que Bel proteja sua vida. Em 603 a.C., aos 20 anos, Daniel foi declarado governador da província da Babilônia e chefe dos sábios. Era o conselheiro mor de Nabucodonosor durante o período da destruição de Jerusalém e do exílio para a Babilônia. Exerceu influência sobre os judeus cativos. Durante um período de quase 70 anos, Daniel serviu a 6 governadores babilônios: Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nergal-Saruzur, Labash-Marduk, Nabonido e Belsazar. Também serviu a 2 persas, que foi Ciro e Dario I. No governo de 3 deles, no de Nabucodonosor, Belsazar e Dario I, ele ocupou a função de primeiro-ministro. Essa função, ele ocupou durante o início do cativeiro de Judá e durante o regresso dos judeus para Jerusalém. Com relação à autoria, os argumentos que confirmam a autoria de Daniel são os seguintes. Do mesmo modo que Moisés, Samuel, Esdras e outros autores do Antigo Testamento, Daniel registra os capítulos históricos. Aí está 16, mas na verdade é capítulo 1 até o 6. Foi um erro de digitação meu aí. Então, os capítulos históricos, que vai do capítulo 1 até o 6, na terceira pessoa. E ao narrar as 4 visões, capítulo 7 até o 12, ele escreve na primeira pessoa, identificando-se como Daniel. Lá no texto hebraico está registrado, Ani Daniel, eu, Daniel. Ezequiel reconheceu a historicidade de Daniel na sua época, mostrando que sua sabedoria e seu caráter eram comparáveis aos de Noé e de Jó. O autor demonstra conhecimento dos hábitos, costumes, histórias e religiões do século VI a.C. Jesus reconheceu Daniel como o autor das visões de Daniel 9:27, 11, versículo 31, 12, versículo 11, as últimas partes do livro, em Mateus 24 e versículo 15. Joséfo, um dos principais historiadores do povo hebreu, mencionou que Alexandre o Grande foi anunciado no livro de Daniel e na sua profecia sobre o poder
em ascensão na Grécia e o primeiro rei que conquistaria a Pérsia. Então, isso ocorreu muito antes da época dos Macabeus, um período ao qual os críticos dizem que o livro foi escrito. As tradições judaicas e cristãs reconhecem Daniel como o autor. O cenário histórico, provavelmente o livro tenha sido completado em 535 a.C., logo após a última visão. Aqui nós temos um quadro e nós vamos seguir esse quadro para falar sobre principalmente a questão aí das interpretações, das visões, e a gente vai fazer isso de modo resumido, porque se nós formos fazer de maneira bem detalhada, a gente gastaria muitas aulas para isso, tá? Então a gente vai seguir esse quadro aqui para as próximas páginas, conforme está aí em azul, para a gente ir analisando aí interpretações de sonhos e de visões do livro do profeta Daniel. Então nós temos lá no capítulo de número 2, um sonho que Nabucodonosor teve, onde ele esqueceu esse sonho, e ele então convoca os sábios para relembrarem o sonho e também interpretarem o que ele sonhou. Ninguém conseguiu, chamaram Daniel, Deus revelou a Daniel o que ele tinha sonhado, que Nabucodonosor tinha sonhado, e deu a interpretação. Então, esse sonho de Nabucodonosor, a interpretação é a mesma da visão que Daniel teve no capítulo 7 acerca dos animais. Então, o capítulo 2 de Daniel, que é a interpretação do sonho de Nabucodonosor, a interpretação é a mesma da visão dos 4 grandes animais que Daniel teve no capítulo 7. Bom, na primeira perspectiva, que é o sonho esquecido de Nabucodonosor, é do ponto de vista humano, mostrando a deterioração do ouro até a chegada do barro. A segunda, que foi a visão que Daniel teve, o sonho de Daniel, é do ponto de vista divino, mostrando os quatro animais que destroem. Então, Nabucodonosor, nessa estátua, no sonho que Nabucodonosor teve, é representado aqui pela cabeça de ouro. E aqui é o início do princípio do tempo dos gentios. O que é esse tempo dos gentios? É o período em que Israel estará sob o governo de potências gentias até que o reino messiânico seja estabelecido na terra. Então isso estabelece a necessidade de existir um intervalo, e esse intervalo nós vamos estudar sobre ele quando a gente falar sobre as 70 semanas de Daniel. A gente vai poder compreender melhor o porquê desse intervalo. Mas aqui a gente já quer registrar que isso estabelece a necessidade de existir um intervalo entre o antigo Império Romano e o futuro Império Romano restaurado, ou entre as pernas de ferro e os pés e dedos de ferro e de barro. O intervalo é a era da Igreja, durante a qual o reino de Israel não existe, e judeus e gentios não são diferenciados do ponto de vista divino, até que o pequeno chifre, que é o governo aí do anticristo, faça um tratado com Israel. Bom, então aqui a gente tem essa estátua, A cabeça de ouro representa a Babilônia, o Império Babilônico. O tórax, os membros superiores aí, braços, representam o Império Medo-Persa, que depois ficou sendo conhecido como Império Persa. O ventre e quadris de bronze representam o Império Greco-Romano, ou Greco-Macedônio, o Império da Grécia, vamos dizer assim, o Império Grego. Ele é representado pelo ventre e quadris de bronze.
pernas e de ferro, né? E pés como os dedos em parte de barro e em parte de ferro, conforme você pode observar aí, representa o Império Romano e o futuro Império do Anticristo. Então essa parte aí de ferro, né, que são coxas e pernas aí, de ferro, representa o Império Romano. E essa mistura de ferro e barro representa o Império Romano restaurado e o Anticristo. Esse Império Romano restaurado é no sentido de que haverá, né, um domínio religioso mundial, uma religião única, né, nesse sentido. Bom, então essa estátua, a interpretação da estátua é para falar que vários reinos gentios iam suceder um ao outro e até a chegada do governo ou do reino messiânico, que ia destruir esses reinos gentios, nessa sucessão de reinos, e o último deles seria o governo do anticristo e seus confederados, inclusive com o apoio da religião única. E esse governo messiânico é representado por essa pedra que atinge a base da estátua. É uma demonstração de que o governo perfeito e justo que existe é apenas o governo de Deus e não dos homens, representado aí pelo governo dos homens, dos gentios, dos estrangeiros, pela estátua. Bom, então aqui a gente tem também esses animais, a gente vai falar mais sobre eles mais adiante para não causar uma certa confusão aqui e agora. Mas eu quero que os irmãos entendam que a estátua, né, a interpretação da estátua, que é a questão da sucessão dos reinos gentios, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e a Roma restaurada, que é o governo do Anticristo, vai se confirmar essa revelação lá em Daniel capítulo 7, quando a gente falar sobre a visão dos 4 grandes animais. Então, antes da gente falar sobre isso, a gente vai falar aqui sobre a escrita na parede, né? Estava lá o Belsazar, que era corregente com o seu pai, o rei Nabonido, e ele resolveu fazer uma festa ímpia, né, com vinhos, mulheres, falsas divindades, muita profanação, mandou trazer os vasos sagrados que eram do templo de Jerusalém, que foram levados para a Babilônia, né? E aí então vem uma mão e escreve na parede, né? A expressão Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, melhor dizendo, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Então essa é a escrita que está aí na parede, né? Apareceu aí essas palavras eram assim, numerado, pesado e dividido, ninguém sabia montar a frase, né? Então chamou Daniel, e Daniel então, conforme a revelação divina, ele disse, olha, Mene, né? Mene é um peso de 50 ciclos, 567,5 gramas, né? Deriva-se do verbo menar, numerar. Então, mene vem de menar, numerar. Tekel é um ciclo, 28,35 gramas. Vem do verbo tekei, pesar. Ufarsin significa, esse U é e farsim é parsim. Então U é a partícula e parsim é meia mina, ou 25 ciclos, 283,75 gramas. E parsim vem do verbo peras, que significa dividir pelo meio. Então, fazendo toda essa construção, né,
usando o significado dessas palavras, a interpretação foi, que havia sido numerado ou contado, os dias do reino da Babilônia, e havia acabado esses dias. O período desse reino foi pesado numa balança e achado em falta diante de Deus. Por isso, esse reino seria dividido entre os medos e persas. E naquela mesma noite, a profecia de Daniel cumpriu-se. Então, acaba-se o domínio babilônico no mundo, e agora quem passa a dominar o mundo é o Império Persa. E para nós já irmos caminhando aqui para o final da nossa aula, nós temos aqui Daniel na cova dos leões. Esse retrato aqui ele é muito famoso e retrata justamente um Daniel já idoso. Daniel aqui já tinha 80 para 90 anos de idade. Alguns calculam aí 80 e poucos anos. Então Daniel foi jogado na cova dos leões por uma trama, onde ele foi acusado de não respeitar o rei. Então ele foi colocado na cova dos leões e diz a Bíblia que Deus fechou a boca dos leões. Isso se deu bem no início do rei Dario I, o rei persa. Então que Deus possa aí abençoar os irmãos, grandemente. Vamos deixar aqui para a próxima aula os outros temas, porque nós já estamos aqui chegando a 17 minutos. Então Deus abençoe os irmãos. Na próxima aula vamos falar aí sobre os 4 grandes animais, e outros temas.